Olá, seja bem-vindo ao programa Seu Direito. No programa de hoje vamos falar sobre pensão alimentícia com a doutora Ana Paula Tassinari. No quadro Fique de Olho, o Dr. Bruno Vilar vai falar sobre pensão por morte em caso de morte do pagador de pensão. No quadro Fala Doutor, o Dr. Marcelo Tassinari vai explicar pra gente como funciona a pensão do servidor público. E no quadro 5 coisas que você precisa saber, o Dr. Tiago Aquines vai explicar pra gente se FGTS e seguro-desemprego entram no cálculo de pensão. Tudo isso a partir de agora, o Seu Direito está no ar. Você sabe quem tem direito à pensão por morte nas regras do INSS em caso de morte de quem paga a pensão? O Dr. Bruno Vilar vai explicar pra gente. Quem tem direito ao benefício de pensão por morte, o benefício primeiramente ele está lá os dependentes estão lá previstos no artigo 16 da Lei 823 de 91. Quem tem direito, os dependentes em primeira classe, esposa, companheira, filho menor ou inválido, né? Com deficiência mental e intelectual, esses são os dependentes de primeira classe. Os dependentes de segunda classe são os pais, dependentes de terceira classe são os irmãos, né? Então, uma classe, se eu tenho, por exemplo, uma esposa, o dependente de primeira classe exclui os da segunda. Se eu tiver esposa e pai, os pais não recebem, vai receber só a esposa. Se eu tenho a esposa e o filho, por exemplo, vai receber a esposa e o filho e vão dividir dividindo a cota para cada um. Lembrando sempre que a pensão dos dependentes de primeira classe, a dependência econômica ela é presumida. Tá lá, se não me falha a memória, no artigo 16, parágrafo 4º, tá, da Lei 8213. Os dependentes de primeira classe têm a dependência econômica presumida, enquanto os demais dependentes, por exemplo, pais e irmãos, a dependência econômica tem que ser comprovada. Vou dar um exemplo claro aqui para facilitar. Minha esposa tem 50 anos de idade, acaba falecendo o marido, né, marido dela. Ela vai receber a pensão vitalícia, porque ela tem mais de 44 anos, então ela recebe uma pensão por morte de forma vitalícia. Claro, levando aqui em consideração que o casamento já dura, é casada há 10 anos, por exemplo, conseguiu comprovar, basta ela comprovar a condição de companheira junto ao INSS. Ela não precisa comprovar que ela depende economicamente dele, porque a dependência, como eu falei, ela é presumida, artigo 16, parágrafo 4º da Lei 8213 de 91. Basicamente, essas são algumas informações importantes com relação à pensão dos dependentes. Escritório no Centro Jurídico de Porto Alegre. Você que é advogado e quer um escritório sofisticado, seguro e confortável, a Office 424 apresenta Law Office, planos feitos sob medida para advogados. Um espaço criado para facilitar o seu trabalho, com equipe altamente qualificada, mobiliário ergonômico, salas de atendimento e para audiências online, com internet Wi-Fi de alta velocidade e outros serviços. Escolha o plano que mais se encaixa nas suas necessidades. Law Office, planos sob medida para advogados. Servidor, você sabe como funciona o cálculo de pensão? O Dr. Marcelo Tassinari vai falar 5 coisas que você precisa saber. Você, servidor público, tem que se dar conta do seguinte: a pensão por morte no regime próprio nem sempre ela é integral, ela pode ser proporcional ao tempo de serviço do servidor público. Da mesma forma, cada regime pode legislar sobre a sua regra de pensão. Tem municípios que limitam, regimes próprios municipais que limitam, por exemplo, a pensão por morte de filhos não inválidos aos 18 anos de idade. E isso é constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal. Outra questão importante de você lembrar é o seguinte: alguns municípios editam prazo para você fazer o requerimento para pagar desde o óbito e outros não. Geralmente, a pensão é paga a partir do óbito do segurado e instituidor. E o mais importante, você, servidor público, tendo a necessidade de encaminhar uma pensão por morte, os seus dependentes previdenciários precisar encaminhar uma pensão por morte, procure imediatamente o
órgão gestor do regime próprio de previdência municipal. Ou se você for servidor vinculado ao INSS, for um servidor CLT, for um empregado público, você pode ir, os seus dependentes vão ter que ir numa agência do INSS ou fazer o contato através do 135 da Previdência Social. Para você que paga pensão, será que as verbas rescisórias, como FGTS e seguro-desemprego, entram no cálculo de pensão? O Dr. Tiago Aquines vai explicar para a gente no quadro Fique de Olho. Verbas rescisórias, FGTS, seguro-desemprego, integrarem a pensão alimentícia é um pouco controversa, né? Férias também, é um pouco controversa, que a questão das verbas rescisórias, por exemplo, ela pode integrar, sim, pensão alimentícia, principalmente se o desconto é em folha, inclusive já pode, né, se proceder no desconto na rescisão ali em folha mesmo, já da pensão alimentícia, né, proporcional às verbas rescisórias. A questão das férias é um pouco discutível, porque alguns juízes entendem que é uma verba personalíssima, assim, né, que é o do trabalhador, né, pertenceria ao trabalhador. Alguns outros magistrados entendem que não, né, que integra também a pensão alimentícia. Mas a questão toda é assim, o que acontece. Tem que ver o que o acordo ali da pensão ou a condenação diz. Se estiver especificado que integra as verbas rescisórias, 13º, FGTS e demais verbas, não tem o que discutir, é exatamente isso. Se não tiver nada estabelecido, ficar só 20 a 30% do salário, né, com desconto em folha, sem grandes especificações, então isso já é discutível se as verbas referente a FGTS, 13º e férias entrariam ou não na pensão alimentícia. Então tem que cuidar bem o que foi acordado ou o que a decisão ali, né, o que a sentença, o que o dispositivo da sentença está dizendo, né, referente ao quê. Então tem que ficar sempre atento a isso. Muitas pessoas têm dúvidas de como que é feito o cálculo de pensão, se já existe alguma coisa já estipulada em lei. Doutora Ana Paula, explica pra gente como é que é feito o cálculo de pensão e quem tem direito a receber. A pensão alimentícia, ela se destina a custear as despesas ordinárias do menor, que inclui moradia, educação, lazer, saúde, vestuário, enfim, todas as despesas necessárias à manutenção do menor. Não existe um percentual fixado em lei. É levado em consideração tanto a necessidade do menor quanto a possibilidade do alimentante, que é o genitor que vai pagar a alimentação, sendo que o genitor que detém a guarda deverá contribuir na medida da sua capacidade financeira. Doutora Ana, explica para quem nos acompanha o que é alimentos avoengos e como requisitar eles. Os alimentos avoengos são aqueles pagos pelos avós. Eles possuem um caráter subsidiário, eles não substituem os alimentos devidos pelos pais. Eles só são devidos quando os pais não têm recurso suficiente a prover, e ainda assim os avós não são obrigados a manter o padrão de vida. Os alimentos avoengos, eles têm o caráter puramente alimentar, ou seja, os avós contribuem com um mínimo suficiente a manter os seus netos. Também, o alimentando não pode eleger os avós como pagadores da pensão no caso de eles possuírem um padrão de vida superior aos pais, porque, conforme dito antes, eles só pagarão em regime de substituição quando realmente os pais não puderem cumprir com a obrigação alimentar. Doutora Ana, o que acontece quando o alimentante, que é quem paga a pensão, passa a não pagar a pensão? A partir de quanto tempo pode ser requisitado e como cobrar esse valor atrasado? Em caso de não pagamento da pensão dentro do prazo estipulado, é possível ingressar com uma ação de cumprimento de sentença. Não é necessário esperar que se complete 3 meses de inadimplência, certo? Sendo que, no caso de cobrança das 3 últimas parcelas imediatamente anteriores ao ingresso da ação de cumprimento de sentença, o pedido pode ser feito sob o rito de prisão civil, sendo que, se o devedor não pagar em 3 dias, será decretada a prisão de 30 a 90 dias até que ele pague o total devido, certo?
Já se o período for superior a 3 meses, é pedido o pagamento sobre um pedido de decretação de penhora que recai sobre o patrimônio do devedor e persiste até que ele cumpra com o pagamento integral da dívida. Doutora Ana Paula, muito obrigada pelos esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de pauta, deixa aqui nos comentários pra gente. Nos vemos no próximo programa. Até lá!